Antes do papo de hoje, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faz com uma moedinha de R$ 1? Nesta Semana da Pátria, sua assinatura da Gazeta do Povo vai sair por apenas R$ 1 por mês nos 3 primeiros meses. E você ainda vai ganhar um login adicional grátis para compartilhar com quem quiser. Basta clicar no link aqui da descrição do vídeo. Já aconteceu uma vez em Roraima, no caso da reserva Raposa Serra do Sol. Em 2009, centenas de colonos que tinham sido incentivados pelo próprio governo a ocupar uma região distante na Amazônia foram expulsos de suas terras após votação do STF que mandou deixar tudo com os índios. Roraima chegou a produzir 127 mil toneladas de arroz na safra de 2007. O arroz era a terceira maior fonte de renda do estado. Mas os campos foram abandonados à força, por ordem do STF, para virar área de caça e pesca indígena. E veja o que aconteceu. Os próprios índios se queixaram 4 anos depois, quando receberam uma comitiva de deputados, que a situação deles tinha piorado muito, já que haviam perdido a única fonte de renda que tinham, que era o trabalho nas plantações. Pois dessa vez um novo grupo de colonos está ameaçado de ser desenraizado de suas terras. Em Santa Catarina, como mostrou reportagem de Aline Heschmann, da Gazeta do Povo, cerca de 500 famílias de agricultores da região do Alto Vale do Itajaí não têm mais o sono tranquilo. Elas cultivam as terras há 5, 6 gerações, há mais de 100 anos, portanto, mas podem ter os títulos de domínio anulados pelo STF, a depender do resultado da votação do marco temporal que está em andamento na Corte. Foi o conflito em Santa Catarina que suscitou todo o novo debate em torno do marco temporal. Segundo os moradores, os antepassados deles, avós e bisavós, sempre conviveram em harmonia e respeito com os indígenas de uma reserva vizinha. No entanto, em 2003, no primeiro governo Lula, uma portaria do Ministério da Justiça ampliou o tamanho da aldeia indígena de 14 mil hectares para 37 mil hectares, mais do que o dobro, se sobrepondo à área dos agricultores. À época, muitos produtores nem se incomodaram em recorrer à justiça, porque os advogados diziam: imagina se isso tem cabimento, o título de propriedade de vocês é do início do século passado, não tem risco algum de mexerem com as suas terras. Mas o risco existia. E agora, se o marco temporal for rejeitado pelo STF, essas famílias deverão ser despejadas. Será o STF se especializando em fabricar pobres. E o efeito econômico, obviamente, não vai ficar limitado a 500 famílias. Os moradores dos municípios que dependem da atividade rural e que estão próximos da reserva indígena Ibirama-Laclanô também vão sentir o baque. Somente o município de Vítor Meireles pode perder metade de sua área para a reserva. Seria o fim de uma região que hoje concentra pequenos produtores com propriedades que têm em média 15 hectares, produzindo leite, feijão, milho, fumo, soja, árvores frutíferas e criação de gado, de frangos, suínos e peixes. Os moradores falam em decreto de morte do município se o marco temporal não for reconhecido pelo STF. O marco temporal diz, basicamente, que os povos indígenas têm direito a ocupar apenas as terras que já ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 88, data de promulgação da Constituição. Em caso de desapropriação para demarcar a área indígena, a lei atual garante apenas que os agricultores sejam indenizados pelas benfeitorias existentes nas propriedades. Não existe garantia de um novo pedaço de terra para quem for desapropriado. Eles teriam que entrar na fila da reforma agrária ou migrar para alguma cidade à procura de emprego e sobrevivência. Vale repetir, se o marco temporal for invalidado, equivale dizer que o STF virou mesmo uma fábrica de pobres. Olhando por outro ângulo, será que os 500 indígenas da reserva atual lá de Santa Catarina precisam mesmo de mais terras? E justamente de terras consagradas à agricultura há mais de 100 anos? Atualmente, a proporção da aldeia Ibirama já é de 28 hectares para cada índio. Será que é necessário, que faz sentido elevar isso para 73 hectares por cabeça? Você tira de quem tem 15 hectares, está produzindo, deixa essa pessoa zerada e entrega para outro que tem 28 hectares, para essa pessoa chegar a mais de 70 hectares sem produzir. E simplesmente se cancela a atividade econômica da região. Bom, quando se fala que o município de Vítor Meireles poderá fechar as portas, ir à falência, não é força de expressão. Um levantamento da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
mostrou que em 2018 Vitor Meirelles tinha 64% de sua atividade econômica concentrada na agricultura, pecuária e serviços relacionados. Se perder metade de sua área para a reserva indígena, o baque econômico será de perda de 23 milhões de reais de receita, praticamente metade também de tudo que é movimentado no município. O destino dessas famílias e de milhares de outras pelo país afora depende do resultado do julgamento do marco temporal retomado pelo STF. Existem no país mais de 200 processos sobre demarcação de áreas indígenas que serão afetados conforme a decisão do Supremo. Por outro lado, há esperança de que o Congresso aprove ele mesmo uma nova legislação reconhecendo a validade do marco temporal. O projeto já passou na Câmara e está agora sendo analisado no Senado. É o STF e o Senado correndo em paralelo para dar a palavra final sobre o assunto. Isso pode virar um outro imbróglio. O que está em jogo não é decidir apenas se indígenas podem reivindicar a remarcação das áreas que já ocupavam até a promulgação da Constituição de 88. O que está em jogo é a segurança da propriedade privada no país, do direito adquirido. A propósito, nada contra os indígenas. Eles já ocupam território do país de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, ou 13% do Brasil, e também merece o respeito às suas propriedades. O que não pode é dizer que é ilegítima a posse de terra de famílias que estão assentadas e produzindo há mais de 5 ou 6 gerações, há mais de 100 anos. Isso não pode. Ou pode, se a intenção for mesmo, fabricar pobres. Em comemoração ao 7 de setembro, a Gazeta do Povo está com uma oferta mais do que especial que você pode ter acesso aqui na descrição do vídeo. Vamos saber mais? Promoção 7 de setembro. Quem luta pelo Brasil, assina a Gazeta. Sua assinatura do melhor jornal do país sai por apenas R$1 nos primeiros 3 meses. E você ainda ganha um login adicional. Mas aproveite, é por tempo limitado. Uma condição tão especial assim só poderia vir no feriado mais importante do Brasil. Agora é com você. Promoção 7 de setembro. É isso, aproveite para pagar apenas R$1 e assinar a Gazeta no link da descrição do vídeo. Uma condição tão especial assim não dá para deixar passar.